Bem-vindos a este vídeo, onde exploraremos o delicado equilíbrio entre religião e política, nos sermões, dos pastores evangélicos. Vamos começar? Os pastores desempenham um papel fundamental na vida espiritual das pessoas dentro da comunidade evangélica. São líderes espirituais que dedicam suas vidas a guiar os fiéis em sua jornada de fé. Esses líderes religiosos têm a missão de compartilhar as Escrituras e ensinar os princípios da fé cristã, ajudando os fiéis a compreender e aplicar os ensinamentos bíblicos em suas vidas. Além disso, pastores frequentemente oferecem aconselhamento espiritual e emocional, oferecendo orientação e apoio nos momentos mais desafiadores. Eles também lideram cultos, eventos da igreja, programas de caridade e contribuem para a construção de uma comunidade religiosa unida. Infelizmente, em alguns casos, pastores têm usado seus púlpitos para promover interesses político-partidários, o que pode ser prejudicial por diversas razões. Quando um pastor promove abertamente um partido político ou candidato, ele pode misturar as agendas espirituais e políticas, tornando difícil para os fiéis distinguirem entre as duas esferas. Além disso, a promoção de um partido político específico pode polarizar uma congregação, dividindo-a entre aqueles que concordam com as opiniões políticas do pastor e aqueles que discordam. Isso, por sua vez, pode desviar a atenção dos fiéis dos ensinamentos espirituais e dos princípios religiosos, minando o propósito principal da fé. Existem vários exemplos históricos e contemporâneos de pastores que se envolveram diretamente em campanhas políticas ou apoiaram candidatos de forma explícita. Alguns pastores têm usado seus púlpitos para endossar publicamente candidatos, realizar eventos políticos dentro da igreja ou até mesmo arrecadar fundos para campanhas políticas. Em algumas eleições, pastores evangélicos decidiram se candidatar a cargos públicos, promovendo ativamente suas campanhas a partir da plataforma religiosa. Houve também casos em que pastores foram acusados de usar recursos da igreja, como membros e finanças, para apoiar causas políticas específicas. Esses exemplos ilustram como a inserção política na esfera religiosa pode ser problemática, levantando questões éticas e legais que precisam ser abordadas com cuidado. Em resumo, os pastores desempenham um papel vital na vida espiritual das pessoas, mas é essencial que mantenham um equilíbrio adequado entre religião e política para preservar a integridade da fé e da democracia. Devemos lembrar que a liberdade religiosa e a democracia dependem da separação adequada entre essas esferas. Convidamos você a participar dessa discussão nos comentários e a compartilhar suas opiniões sobre esse tema complexo. Líderes religiosos têm à sua disposição uma série de mecanismos de persuasão e influência que impactam as crenças e comportamentos dos fiéis. Vejamos alguns deles. Primeiramente, eles são vistos como autoridades espirituais, detentores do conhecimento das Escrituras e com a capacidade de interpretá-las. Isso lhes confere uma influência significativa sobre a interpretação das mensagens religiosas. Além disso, muitos sermões e pregações são elaborados para tocar profundamente as emoções dos fiéis, seja por meio de histórias comoventes, música, imagens vívidas ou discursos apaixonados que tocam os corações dos ouvintes. Líderes religiosos frequentemente enfatizam a importância da obediência às doutrinas da fé, prometendo recompensas espirituais para aqueles que seguem suas orientações e alertando sobre possíveis punições para os que desobedecem. Além disso, a ênfase na importância da comunidade religiosa cria um senso de pertencimento que incentiva os fiéis a permanecerem envolvidos e obedientes. Fiéis geralmente depositam uma confiança profunda em seus pastores, acreditando que eles estão agindo em nome de Deus e buscando o bem espiritual da congregação. É comum as pessoas compartilharem informações pessoais e confidenciais com seus pastores durante sessões de aconselhamento espiritual, criando assim uma relação de confiança e intimidade. Fiéis frequentemente veem seus pastores como modelos de conduta moral, confiando na integridade moral do pastor, o que pode levá-los a seguir suas orientações, inclusive nas questões políticas. A exploração da fé para influenciar o voto dos congregantes pode assumir várias formas, algumas das quais levantam questões éticas e legais. Vamos examinar essas formas de influência. Pastores podem endossar candidatos específicos, alegando que representam os valores religiosos da congregação e que Deus os apoia. Líderes religiosos podem citar passagens bíblicas que parecem apoiar determinadas posições políticas, persuadindo os fiéis de que votar em conformidade com essas posições é uma obrigação religiosa. Alguns líderes podem alertar que o voto em um candidato ou partido contrário às crenças religiosas trará consequências espirituais negativas, como a perda de bênçãos divinas. Em casos mais extremos, a igreja pode ser usada como plataforma para campanhas políticas, incluindo a distribuição de materiais de campanha e a organização de eventos políticos.
É essencial que os fiéis estejam cientes dos limites entre a fé e a política, e que as igrejas mantenham a integridade de sua missão espiritual enquanto abordam essas complexas questões. Em resumo, a influência dos líderes religiosos sobre os fiéis é significativa e pode se estender à esfera política. Entender esses mecanismos e a importância da confiança entre fiéis e pastores é essencial para um debate saudável sobre essa interseção complexa. Durante as cruzadas na Idade Média, líderes religiosos e monarcas europeus colaboraram em empreendimentos militares que misturavam fervor religioso com objetivos políticos. Isso resultou em conflitos violentos com o Oriente Médio e a tragédia de inúmeras mortes. O exemplo do Irã é um dos mais notórios. A Revolução Islâmica de 1979 levou à queda do Shah e à ascensão de um regime islâmico liderado pelo Ayatollah Khomeini. Desde então, o Irã tem sido uma teocracia onde o poder político e religioso estão entrelaçados. Isso levou a uma série de problemas, incluindo repressão de dissidentes, falta de liberdades civis e uma política externa controversa. O regime do Talibã no Afeganistão entre 1996 e 2001 é outro exemplo extremo de mistura entre religião e política. O Talibã governou com base em uma interpretação rigorosa do Islã, impondo uma versão radical da lei islâmica, Sharia, que restringia severamente as liberdades individuais, especialmente para mulheres. A Arábia Saudita é um exemplo contemporâneo em que a religião, islamismo sunita, está entrelaçada com o governo, minando a liberdade religiosa e os direitos civis. O país é governado por uma monarquia absoluta que se baseia em uma interpretação conservadora do Islã. Isso levou a restrições significativas à liberdade religiosa e aos direitos das mulheres. Sob o governo de Vladimir Putin, a Rússia tem visto um ressurgimento da influência da Igreja Ortodoxa Russa. Embora a religião ortodoxa seja uma parte importante da identidade cultural russa, a proximidade entre a Igreja e o Estado levanta preocupações sobre a liberdade religiosa e a separação de poderes. É essencial que as igrejas adotem políticas internas claras que proíbam a promoção direta de candidatos ou partidos políticos durante os sermões. Essas políticas devem ser comunicadas de forma eficaz a todos os membros da congregação e líderes religiosos. Além disso, incentivar o diálogo aberto dentro da congregação sobre questões políticas pode ajudar a manter a conscientização sobre os limites apropriados entre fé e política. A divulgação voluntária do envolvimento político por parte dos líderes religiosos é uma medida importante. Isso ajuda a construir a confiança dos fiéis e a manter a transparência. Líderes religiosos também devem esclarecer claramente que estão expressando suas opiniões pessoais e não falando em nome da igreja quando se envolvem em questões políticas. Isso evita confusões e assegura que as opiniões pessoais não sejam erroneamente associadas à fé. Essas medidas são essenciais para garantir que as comunidades religiosas mantenham uma separação adequada entre religião e política, ao mesmo tempo em que promovem um ambiente de respeito pelas opiniões individuais e a transparência nas atividades políticas. Isso é fundamental para preservar a integridade das instituições religiosas e a saúde das democracias. No decorrer deste vídeo, exploramos temas cruciais relacionados à inserção política na esfera religiosa. Discutimos o perigo que essa prática representa quando pastores evangélicos utilizam seus púlpitos para promover interesses político-partidários. Também analisamos o poder de manipulação do voto através da fé e apresentamos exemplos históricos que demonstram como a mistura entre religião e política causou problemas em diferentes partes do mundo. Além disso, oferecemos sugestões de medidas que podem ser adotadas para evitar a inserção político-partidária nos sermões e destacamos a importância da transparência por parte das lideranças religiosas em relação ao seu envolvimento político. A manutenção da separação entre religião e política é essencial para a preservação da liberdade e da democracia. Quando essas esferas se entrelaçam, corremos o risco de ver a liberdade religiosa comprometida e as diferenças políticas se tornarem divisões intransponíveis na sociedade. A separação garante que as decisões políticas sejam baseadas em critérios racionais, evidências e no bem-estar público, em vez de crenças religiosas que podem variar amplamente. Ela também protege os direitos daqueles que praticam diferentes religiões ou não têm fé, garantindo que todos tenham voz na democracia, independentemente de suas convicções espirituais. Queremos ouvir a sua opinião e suas experiências. Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Juntos, podemos enriquecer ainda mais essa conversa importante. Você já vivenciou situações em que a religião foi usada para influenciar a política? Como você acredita que a separação entre religião e política pode ser mantida de maneira eficaz? Vamos continuar essa discussão nos comentários e aprender uns com os outros. Seus insights e perspectivas são valiosos.
Se você gostou deste vídeo e deseja se manter atualizado sobre questões importantes como essa, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. O seu apoio é fundamental para continuarmos a abordar tópicos cruciais de forma aberta e informativa. Deixe um like se acredita na importância da separação entre religião e política. Junte-se à nossa comunidade e faça parte das conversas sobre temas relevantes para a sociedade atual. Obrigado por assistir, e esperamos vê-lo nos próximos vídeos.